Olá, gente, tudo bem? Gente, hoje eu tava mexendo no celular, acabou passando na minha For You, um camarada fazendo a seguinte pergunta, né? Ele tava numa sacada de um prédio, à beira da praia, e observando a humanidade, né? As pessoas passando e tal, e ele olhando lá de cima, parecia até pequenininho, né? Aqueles carrinhos e tal. Ele fazia a seguinte pergunta: qual o sentido, né, da raça humana? Por quê? O porquê da raça humana? Porque ele dizia ser ateu. E olhando dali de cima ali, ele falava assim, ó, queria, por exemplo, uma pessoa daquela ali que está passando. Se por um acaso ela morrer, para mim mesmo não vai ter sentido nenhum, né? E eu também, ele só vai ser importante, talvez, para a família dele. E se a gente for olhar da perspectiva humana, realmente não tem muito sentido, né? Se você for prestar bem atenção. E no caso, hoje eu estou passando aqui, mas se amanhã ou depois acontecer de eu morrer, qual o sentido, né? Ninguém vai ouvir falar mais, acabou, sumiu, já era. Mas se você for olhar numa visão espiritual, pelo menos eu penso dessa maneira, né? Se você for olhar de uma maneira espiritual, tem um sentido, né? Você pensar que existe um Criador, porque é óbvio que existe por conta de tudo. Até mesmo os cientistas que são estudados pra caramba, né? Que já descobriu as matérias, né? O que existe, né? Até no oxigênio e tudo mais, conseguiram escanear praticamente quase tudo. Tem que ter um criador, né? As coisas são muito perfeitas. Então eu penso da seguinte forma: eu acredito que isso aqui foi um ambiente criado por Deus num propósito maior, entende? Ele foi criado num propósito maior. Nós estamos aqui, né, com a intenção de crescer, de evoluir, de ser algo maior, porque quando ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então ele está querendo criar alguém, né, um ser, que com o passar do tempo se torne igual a ele, igual Jesus Cristo falou, meu pai trabalha até hoje. Então ele continua trabalhando e Jesus Cristo veio aqui também a trabalho. Ele não veio aqui a passeio. Tanto é que ele enfrentou a bocada quente que ele enfrentou para poder haver essa transformação do ser humano, né? Então, eu penso dessa forma, eu penso que existe, e tenho, penso não, eu tenho a firme convicção que é dessa forma. Então, esse ambiente todo aqui foi criado para criar um ser que futuramente, né, se torne igual a Deus. E ele diz também assim, que existem os vasos de honra e os vasos de desonra. Então, você vê que é dessa forma também, né? O vaso de honra e o vaso de desonra. Porque tem gente, quando que eu digo pra você que, assim, eu não tô falando no sentido pejorativo, mas é no sentido assim, tipo, é assim, burra, né? Gente burra. Mas não é no sentido de ofensa. É que você já viu, apesar de ser um bicho muito inteligente, entre aspas, ele é muito teimoso, burro, né? Ele muitas vezes o dono dele vai passando por perto, às vezes pode estar indo com uma vasilha de ração, né, para poder dar para ele, ou um medicamento, alguma coisa assim, para poder cuidar dele. E ele dá um coice do nada, entendeu? E assim tem muito ser humano que é dessa forma. Às vezes ele está numa situação que é favorável para ele e ele faz a cagada, né, de estragar tudo. Então é porque essa pessoa ela não desenvolveu o suficiente. Ou, no caso, são pessoas vasos de desonra. Assim como eu falei no caso do ato sexual, quando a concepção, que vários espermatozoides são descartados, assim também eu acredito que aconteça na humanidade, né? Você já viu no relacionamento, muitas vezes, acontece o seguinte, apesar que é burrice das duas partes, entendeu? Da pessoa que escolhe
e da pessoa que faz a besteira. Acontece muito isso, né? No casamento, às vezes, acontece muito com o homem isso, né? Tem da mulher também, mas muito com o homem. Às vezes o homem é um cara trabalhador, um cara gente boa, e a mulher do nada ela cisma, entendeu? E já diz que não gosta mais do cara, que começa a tratar ele de qualquer forma, e vai indo e desgraça tudo, e às vezes ela na frente ela pega um vagabundo de um cara que às vezes só judia dela, não cuida bem, não cuida bem dos filhos, faz mal para os filhos dela. Mas é porque se iguala, entendeu? E aí às vezes o camarada fica ali sofrendo e tal por conta da situação, mas é, é uma seleção, entendeu? Você vai passar por aquilo ali, por aquele momento, mas lá na frente, lá, quando você acredita que num Deus, ele vai trabalhando isso em você. E você chega um tempo que você não se importa mais, entendeu? Que nem eu já passei por várias situações assim, eu não, hoje, se a gente sofre o baque, sofre, mas não sofre, não sofre tanto, você está entendendo? Quanto a princípio, né? Eu já vi muito isso. Pessoas assim, cara assim que era gente boa, trabalhador, e a mulher largou do camarada para ficar com um vagabundo, cara que não. E, então assim, aí eu fico pensando na seguinte situação, existe nesse mundo os vasos de honra e de desonra, igual o joio e o trigo, né? Que os que vai ser realmente não vai passar, não vai para frente, porque não vai ter futuro mesmo, vai passar por aqui. E são gente às vezes que só serve para atrapalhar mesmo, né? Atrapalhar entre aspas que acaba ajudando, porque você vai passando por isso, você vai se tornando mais ligeiro, né? Você vai observando isso daí, você vai se tornando mais ligeiro. E exercita também a tua bondade, né? Porque você é bom, você tem que ser bom porque você é bom, você não tem que ser bom porque a pessoa, para retribuir, você entendeu? Quando você retribui, você não está sendo bom, entendeu? Ah, eu fiz isso porque fulano fez isso para mim, então você não está sendo bom, você está retribuindo, entendeu? Agora, quando existem pessoas ruins, aí você exercita o teu lado bom. E outra coisa também, vai existir essas pessoas? Vai existir. Aí a gente vê as passagens que existem lá no Antigo Testamento, né, onde começou lá por Abraão, né, que ele viu lá, a família dele produzia aqueles deuses de barro, Deus da colheita, Deus do não sei o que e tal. E um dia ele se revoltou, a família dele saiu, ele se revoltou vendo aquilo ali, ele viu que não tinha nada a ver, ele quebrou aquilo ali. Foi o primeiro cara, depois de Adão, que teve contato com Deus, entendeu? E aí ele se revoltou e Deus mandou ele sair daquele lugar lá e ia para um lugar que... E aí houve uma trajetória toda e tudo mais, mas aí o que eu quero trazer com isso? No meio do caminho, depois que chegou até Moisés lá, e Moisés tirou o povo do Egito e veio pelo deserto afora, e aí para eles tomar posse da terra que eles queriam lá, que Deus tinha prometido para eles, eles tiveram que dizimar várias nações, entendeu? E teve várias situações ali que eles eliminavam, era tudo, desde criação, a, como é que fala? A criação, a criança, velho, tudo, eles matavam tudo. E aí um dia eu pensei assim, falei comigo, caramba, velho, Deus é ruim, né? Porque você vê, elimina tudo. Mas você sabe por que a gente vê isso? A gente vê na perspectiva humana, entendeu? A gente vê no espaço-tempo, entendeu? Então naquele tempo ali a gente olha assim, não sei se você consegue compreender, então você acha que Deus é ruim. Mas quem vê numa perspectiva fora do espaço-tempo, você já está vendo lá na frente o que vai acontecer, que é o caso de Deus, que é onisciente e onipresente. Você já parou para pensar que se Deus pudesse ter intervido, né? Porque depois que ele deixou a humanidade seguir à frente, ele não interviu mais nesse sentido. O Adolf Hitler não teria nascido. E tantos outros imundícios que tem no mundo não teriam nascido, não teria nascido. Né? Gente ruim, que existe até hoje, muita gente ruim. Então você já pensou se Deus pudesse estar intervindo? Então, aquilo aconteceu, eu estava parando para pensar, aquilo aconteceu até o momento do nascimento de Jesus Cristo. Então foi havendo o quê? Uma seleção, não é? Foi havendo uma seleção. Foi indo até nascer Jesus Cristo. Então precisava
daquela humanidade um pouco mais pura, né? Não digo pura, mas um pouco mais pura, para poder nascer Jesus Cristo. Pelo menos eu chego a essa conclusão. E daqui para frente, né, da gente para frente, o que aconteceu? A graça foi isso, ele liberou para todo mundo. Só que tem gente que eu falo para você que é burra. Ela não consegue compreender essas coisas, entendeu? Passo a passo eu vejo vários vídeos, né, que eu considero, né, importante, como no caso do novo nascimento, né, de Jesus Cristo. As pessoas nem curtem nem nada, você entendeu? Parece que passa assim, parece que está voando. Então é por isso que eu acredito que existe uma seleção, entendeu? Você não acha que existe isso? Está existindo uma seleção, né? Pessoas que futuramente, né? Porque o Senhor fala também que nós somos, você pode ver que as coisas tudo bate. Somos vasos de barro, né? Somos tipo uma joia que habita em vasos de barro. Por quê? Porque nós temos a essência de Deus, somos criados com um propósito maior, né? Só que assim também no meio da sociedade existe o joio e o trigo, né? Então, de repente, você tem um parceiro que está do seu lado aí que não passa de parasita. São pessoas que estão ali só esperando a oportunidade de ter uma situação melhor, né? Para poder lascar o pé em você, que nem aconteceu comigo. Eu já ajudei pessoas a se levantar. E a hora que estava numa situação melhor, isso amigos também, entendeu? E a hora que estava numa situação melhor, pulou fora, mostrou a cara quem realmente era. Então fica ali, então são parasitas, são pessoas que foi feito vaso para desonra e que futuramente não vai passar dessa. Porque igual Judas, você viu Judas? Não leva mal, mas a verdade é essa. Judas também era um aproveitador, um parasita, um traidor. Entendeu? Ele ficou do lado de Jesus Cristo ali, ó, porque ele queria uma posição grande, porque ele achou que Jesus Cristo ia fazer o quê? Ia combater o Império Romano e ele, por consequência, né, de estar junto com Jesus Cristo, ele ia ser junto e tal, então ele tinha essa perspectiva. Então andou do lado de Jesus Cristo, você vê, a pessoa boa, fez milagre e tudo mais, ensinou e tudo mais, mas não mudou o desgraçado do Judas, com perdão na palavra, não mudou. Por quê? Porque são assim. São essa raça de gente que existe nesse mundo. É triste, mas existe. Isso vai existir do seu lado, entendeu? Para poder ajudar você futuramente a ser um ser muito maior, né? Mas existe, é triste, mas existe. E vamos passar por isso, entendeu? Tentando dia após dia ser uma pessoa melhor e tentar carregar a grandeza de Deus, que não é fácil, que a gente carrega essa raiz humana, né? Que nem no caso eu mesmo me revolto, entendeu? Quando eu fico vendo essas coisas, porque essas pessoas elas são ingratas, são maldosas, são aproveitadoras, elas só ficam com a finalidade de conseguir algo. Quando elas estão na boa, elas metem o pé em você, entendeu? Finge pra cacete. Descendência lá do Judas também, filho do diabo, joio para ser queimado, entendeu? É essa a conclusão que eu chego, entendeu? Valeu.